Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. O programa de hoje é dedicado a Cornélio Pires, jornalista, escritor, folclorista, empresário e espírita brasileiro. Cornélio Pires nasceu na cidade de Tietê, no estado de São Paulo, no dia 13 de julho de 1884. Homem de personalidade inconfundível, tornou-se figura popular e de bastante destaque em todo o Brasil, graças ao trabalho por ele realizado de viajar pela cidade do interior do estado de São Paulo e de outros estados, estreando na condição de caipira humorista. Em sua juventude, aspirava a participar de um concurso de admissão numa faculdade de farmácia. Animado desse propósito, viajou de Tietê para São Paulo a fim de se inscrever como candidato a um desses concursos. Porém, apesar de seu desempenho, não logrou êxito no intento. Tomou então a deliberação de dedicar-se ao jornalismo, passando a trabalhar na redação do jornal O Comércio, o São Paulo e o Estado de São Paulo, e no O Pirralho, na função de revisor. Numerosos escritores teceram comentários sobre a personalidade de Cornélio Pires. Jofre Martins Veiga, que em seu trabalho A Vida Pitoresca de Cornélio Pires, escreveu sobre ele: ninguém amou tanto a sua gente como Cornélio Pires. Ninguém se preocupou tanto com seus semelhantes como esse homem que foi, antes de tudo, um bom. O famoso poeta Martins Fontes, por sua vez, escrevendo sobre ele, afirmou: é um bandeirante puro, um artista incansável, enobrecedor da pátria e enriquecedor da língua. Admirado também pelo grande jornalista Amadeu Amaral, este deu-lhe a sugestão de tornar-se um dos maiores divulgadores do folclore brasileiro. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Cornélio Pires, jornalista, escritor, folclorista, empresário e espírita brasileiro. Pelos idos de 1910, Cornélio Pires lançou o livro Musa Caipira, obra que foi largamente saudada pela crítica graças ao seu conteúdo tipicamente brasileiro. Silvio Romero tornou-se um dos seus mais salientes críticos, comentando da seguinte forma o lançamento dessa obra. Apreciei imensamente o xiste, a cor local, a graça, a espontaneidade de suas produções, que além do seu valor intrínseco, são um ótimo documento para o estudo dos brasileirismos da nossa linguagem. No início do século passado, Cornélio Pires começou a frequentar a igreja presbiteriana. Entretanto, não conseguiu conciliar os ensinamentos dessa religião com seu modo de pensar. Ele não admitia a existência das penas eternas e de um Deus que desse preferência aos seguidores de determinadas religiões. O demasiado apego aos formalismos da letra, na interpretação dos textos evangélicos, fez com que ele quase descambasse para o materialismo. Nessa época, ele desconhecia o que era o espiritismo. Entretanto, durante as suas viagens ao interior, aconteceram com ele vários fenômenos mediúnicos, inclusive algumas comunicações do espírito Emílio de Menezes, as quais muito impressionaram. Como consequência, ele passou a estudar obras espíritas, principalmente as de Allan Kardec, Leon Denis, Alberto de Rochas e alguns livros psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Fechamos assim o segundo bloco do programa, hoje dedicado a Cornélio Pires. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Cornélio Pires,
jornalista, escritor, folclorista, empresário e espírita brasileiro. A partir do momento em que começou a estudar obras espíritas, Cornélio Pires integrou-se decididamente no espiritismo, interessando-se muito pelos fenômenos de efeitos físicos. Entre os anos de 1944 e 47, escreveu os livros Coisas do Outro Mundo e Onde Estás, ó Morte?, tendo desencarnado quando escrevia Coletânea Espírita. Ao longo de sua trajetória, construiu uma vasta bibliografia, além dos livros espíritas anteriormente citados. Num de seus escritos sobre o Espiritismo, dizia ele: o Espiritismo, mais cedo ou mais tarde, fará aos católicos romanos, aos protestantes e aos adeptos de outros credos a caridade de robustecer-lhes a fé com os fatos que provam a imortalidade da alma, que se transforma em espírito ao deixar o invólucro material. E mais adiante, o Espiritismo nos proporciona a fé raciocinada, nos arrebata ao jugo do dogma e nos ensina a compreender Deus como Ele é. Pouco antes da sua desencarnação, Cornélio Pires, demonstrando que havia assimilado o preceito de Jesus Cristo, amai ao próximo como a ti mesmo, voltou para a cidade do Tietê e ali comprou uma chácara, onde fundou a Granja de Jesus, lar destinado a crianças desamparadas. Infelizmente, ele não chegou a ver a conclusão da obra. Cornélio Pires chegou a organizar o Teatro Ambulante Cornélio Pires, perambulando de cidade em cidade, sendo aplaudido por toda a população brasileira por onde passava. E este foi o programa de hoje.